A Justiça Federal no Paraná condenou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro na ação penal sobre o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Na sentença, a juíza Gabriela Hart afirmou que Lula recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente, de quem se exige um comportamento exemplar enquanto maior mandatário da República. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a juíza, ele recebeu R$870 mil em propina da OAS e da Odebrecht por meio da reforma e decoração do sítio de Atibaia. As obras começaram em 2010, no fim do segundo mandato de Lula, e terminaram em 2014. Gabriela Hart considerou que o ex-presidente Lula teve ciência das obras realizadas pela Odebrecht em seu benefício e da sua família, porque foi informado sobre o seu cronograma pelo empresário Emílio Odebrecht. Visitou o sítio quando ainda faltavam alguns acabamentos e notas fiscais referentes à reforma, entregues a seu advogado e amigo Roberto Teixeira, foram encontradas em sua residência. Também afirmou que Lula tinha relação próxima com Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que tinha ciência do Caixa Geral de Propinas mantido entre a empresa e o Partido dos Trabalhadores e que, portanto, tinha plena ciência da origem ilícita dos recursos utilizados pela OAS na reforma da cozinha do sítio. Mas a juíza declarou não haver provas de que o ex-presidente soubesse das reformas na fase inicial, quando foram realizadas pelo pecuarista e amigo de Lula, José Carlos Bunlai, ao contrário do que os procuradores afirmavam na denúncia. De acordo com Gabriela Hart, a prova é clara ao imputar à falecida esposa do ex-presidente, dona Marisa Letícia, o pedido a Bunlai para que realizasse a reforma em proveito de sua família. O sítio não está em nome de Lula, mas na decisão a juíza considerou que ficou amplamente comprovado que a família do ex-presidente Lula era frequentadora assídua no imóvel, bem como que usufruiu como se dona fosse. E que, sendo proprietário ou não do imóvel, é fato incontroverso que foram efetuadas reformas e comprados objetos para atender interesses de Luiz Inácio Lula da Silva e de sua família. Como provas da participação de Lula, a juíza considerou depoimentos de delatores, testemunhas e outros réus, além de trocas de mensagens, planilhas de pagamentos, laudos e notas fiscais. É a segunda condenação de Lula na Lava Jato. A primeira, pelo caso do triplex do Guarujá, foi de 12 anos e 1 mês no julgamento de segunda instância. O ex-presidente cumpre pena em Curitiba desde abril do ano passado. A unificação das penas será feita pela juíza responsável pela execução penal, Carolina Lebos. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o pecuarista José Carlos Bunlai foram condenados por lavagem de dinheiro em regime semiaberto. O advogado Roberto Teixeira, o proprietário formal do sítio, Fernando Bittar, e o ex-diretor da OAS, Paulo Gordilho, foram condenados por lavagem de dinheiro com pena em regime aberto. Delatores da Odebrecht também foram condenados no processo, mas devem cumprir as penas previstas nos acordos. O ex-assessor da presidência, Rogério Pimentel, foi absolvido. E o ex-executivo da OAS, Agenor Medeiros, teve o processo extinto. A juíza Gabriela Hart determinou ainda o confisco do sítio de Atibaia e estabeleceu o valor mínimo de reparação dos danos causados, R$85 milhões. A defesa de Lula declarou que vai recorrer contra a sentença e alegou perseguição política do ex-presidente. Segundo a defesa, mais uma vez, a Justiça Federal de Curitiba atribuiu responsabilidade criminal ao ex-presidente, tendo por base uma acusação que envolve um imóvel do qual ele não é proprietário, e também o que chamou de um caixa geral, e outras narrativas acusatórias referenciadas apenas por delatores generosamente beneficiados. A defesa de Lula afirmou ainda que a decisão desconsiderou as provas de inocência apresentadas nas alegações finais, protocoladas há menos de um mês, com o exame exaustivo dos 101 depoimentos prestados no curso da ação penal, laudos técnicos e documentos anexados aos autos. A defesa de José Carlos Bunlai afirmou que o cliente nunca contribuiu financeiramente com as reformas do sítio, que a sentença não aponta a origem nem a ilicitude dos valores que seriam objeto da suposta lavagem de dinheiro e que a pena e o regime impostos ao pecuarista são desproporcionais.
A OAS afirmou que tem contribuído com a Justiça, prestando todos os esclarecimentos e que o foco da nova administração é concluir os acordos de leniência e seguir com os negócios. A Odebrecht declarou que tem colaborado com as autoridades para esclarecer os fatos narrados pela empresa e seus ex-executivos e que está comprometida com uma atuação ética, íntegra e transparente. A defesa de Léo Pinheiro afirmou que respeita a decisão, que o cliente colaborou e está disposto a continuar colaborando com a Justiça. A defesa de Marcelo Odebrecht declarou que o cliente segue colaborando com a Justiça. Roberto Teixeira afirmou que vai recorrer contra a sentença, que há uma clara intenção de criminalizar a advocacia, que em quase 50 anos como advogado jamais praticou qualquer ato ilícito e sempre pautou sua conduta na ética e na legalidade. A defesa de Fernando Bittar declarou que o cliente foi absolvido da maioria das acusações, que vai recorrer contra a condenação por lavagem de dinheiro e frisou que o próprio Ministério Público Federal reconheceu que ele é o dono do sítio. O Partido dos Trabalhadores declarou que a juíza tratou o mesmo depoente, José Aldemário, conhecido como Léo Pinheiro, como se fossem duas pessoas diferentes. Nós não tivemos retorno da defesa de Emílio Odebrecht e não conseguimos contato com a defesa de Paulo Gordilho. Samap é a máquina de cartão número 1. A número 1 porque não cobra aluguel. A número 1 porque você recebe suas vendas em um dia. A número 1 porque tem só 1% de taxa. Faça as contas. Você vai ver que a Samap é a melhor opção para o seu negócio. Samap, a máquina de cartão número 1. Não perca mais vendas. Acesse o site e compre já a sua por 12 vezes de R$ 5,70. Samap. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, delegou hoje ao diretor-geral da ABIN o poder para classificar documentos como ultrasecretos. A decisão se restringe a documentos da própria ABIN e tem como base um decreto assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, quando estava na função de presidente. Esse decreto ampliou o número de autoridades com poder para estabelecer sigilo em documentos federais. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, passou o dia em reunião com parlamentares para defender o pacote anticrime. O ministro Sérgio Moro se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas. Foi apresentar o pacote de combate à corrupção e ao crime organizado. O projeto, que altera 14 leis, ainda vai ser entregue ao Congresso. A tramitação vai começar pela Câmara, justamente onde Moro passou parte da tarde reunido com a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a chamada Bancada da Bala. Um encontro fechado, apenas para os deputados. O ministro falou durante quase 2 horas, repetiu várias vezes que o governo quer receber sugestões. Moro voltou a defender a proposta que trata da legítima defesa no caso de policiais em serviço, o chamado excludente de ilicitude, uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Temos a legítima defesa prevista no Código Penal, nós apenas descrevemos na lei situações que podem acontecer em concreto que já seriam reputadas como caracterizadoras da legítima defesa. Então lá, um refém numa situação de poder ser assassinada por um criminoso, o policial poder tomar alguma atitude em relação a isso, se as circunstâncias permitirem. Alguns parlamentares cobraram ainda mais diálogo. Vamos ter muitos debates pela frente e muita coisa precisa ser esclarecida para que esta lei venha defender o povo brasileiro contra a violência. O coordenador da Frente Parlamentar de Segurança disse que o projeto foi bem recebido. Ele considera que alguns pontos podem ser aprovados ainda neste semestre. Não veremos ter grandes problemas para a aprovação desses projetos. Então, estou bastante otimista realmente que esse semestre ainda nós vamos conseguir aprovar boa parte do que foi proposto hoje. O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a fazer pequenas caminhadas no hospital onde está internado em São Paulo. 9 dias depois da cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, os exames mostraram avanços na recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o boletim médico, o presidente evolui com quadro clínico estável, sem dor ou febre, com melhora dos exames laboratoriais e de imagem. Permanece com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e antibióticos. O presidente Jair Bolsonaro continua tomando pequenas quantidades de água e é alimentado por nutrientes injetados com o soro. Hoje ele voltou a sair do quarto, andou 2 vezes pelo corredor. Numa delas precisou parar e se sentar, mas completou a caminhada e pediu para repetir o exercício mais tarde.
O porta-voz da presidência disse que não há previsão de alta. Informou também que Bolsonaro fez despachos oficiais ontem e que hoje conversou por telefone com o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, sobre assuntos pessoais. Muito mais o ministro querendo saber como ele se encontrava e, efetivamente, em termos de despacho, ele hoje não teve essa ação, não teve esse trabalho.